Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu lar, com o programa Além da Notícia Especial, nesse dia de Corpus Christi. Toda a igreja em festa, celebrando em todo o mundo o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a alegria de ter conosco para fazer este programa Dom Marconi Vinícius Ferreira. Preciso dizer que a história de Brasília, da história da Igreja de Brasília, está ali sempre Dom Marconi, não é? É o primeiro, aliás, Dom Raimundo costuma dizer que ele é sempre o primeiro seminarista de Brasília, o primeiro padre de Brasília, mas o primeiro nascido nessa capital é o senhor, né, Dom Marconi? Alegria imensa, seja muito bem-vindo. Uma alegria minha estar contigo, estar com toda a Canção Nova, com todos os nossos telespectadores, nossos fiéis, nesse dia de tanta alegria para a igreja. E, de fato, Dom Damasceno foi o primeiro seminarista, já veio junto com o Dom Newton. Mas como ele é nascido fora, então eu tenho o ônus e o bônus de ser o primeiro padre ordenado em Brasília. Coisa boa. O senhor nasceu em 1964, né? Brasília estava ainda se levantando naqueles anos que o senhor nasceu. Aninhos, 4 aninhos. E aí os seus pais já vieram morar aqui na Vila Planalto, não é? Que esse lugar onde aqueles que vieram construir a cidade moraram, não é isso? É verdade. Papai e mamãe eram do Rio Grande do Norte, hoje já estão com Deus, mas vieram muito cedo para cá, logo no início da capital, e como os acampamentos daqueles que estavam construindo a esplanada dos ministérios ficava na Vila Planalto, então logo cedo nós fomos para ali, e ali eu nasci, ali cresci, até o momento de ir para o seminário. Foi para o seminário com que idade, Dom Marconi? 14 anos. 14 anos. Porque já era coroinha da igreja da Vila coroinha, Planalto. Nosso querido Dom Ávila, inesquecível Dom Ávila. Dom Ávila te ordenou diácono. Diácono. Que bênção. Mas padre já foi o nosso querido Dom Falcão, padre e bispo. Padre e bispo, que coisa boa, nosso querido Dom Falcão. Verdade. Bom, Dom Marconi, e o seu, claro, também é o primeiro bispo nascido aqui em Brasília. Como né? consequência. Como consequência, com certeza. Dom Marconi, hoje nós celebramos essa solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso querido Papa João Paulo II já nos disse que a igreja vive da Eucaristia. Qual é a importância da Eucaristia para a vida da igreja, para a vida de nossos seguidores de Jesus Cristo? A Eucaristia é tudo. Ela é princípio e fim de toda a vida daquele que crê. Também é daqueles que não creem, mas eles não sabem. Porque a Eucaristia é a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Ele não simplesmente quis tornar-se um de nós pelo mistério da encarnação, mas quis tornar-se pão, pão dos anjos, pão do céu, como nos diz o hino belíssimo, de tal modo que Cristo quis tornar-se o nosso alimento. Ele sabia que nós necessitaríamos de sua presença, por isso prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, e ficou conosco nessas espécies do pão e do vinho consagrados. A importância da Eucaristia é que ela, sendo o centro da igreja, ela é fonte e cume. Dela sai tudo da igreja e para ela retorna tudo da igreja. A Eucaristia, ela tem o início de toda a fé cristã, nós nos movemos e somos por Cristo, e a Eucaristia ao mesmo tempo nos alimenta para que nós sejamos no mundo testemunhas deste Cristo vivo. Daí é que a Eucaristia não é simplesmente representação, nem muito menos figura, nem muito menos um simbolismo, como às vezes a gente escuta nas reportagens: hoje tem a hóstia que é o símbolo de Jesus. Não, é Jesus. É o próprio e assim Jesus. como nos dizia São Tomás, deixa de ser pão e passa a ser Jesus. Deixa de ser vinho e passa a ser Jesus. Não é um vinho que se parece com Jesus, ou não é um pão que representa Jesus. Deixou de ser e agora passa a ser nosso Senhor Jesus Cristo, alimento para a vida eterna. O termo teológico que nós usamos é transubstanciação, para falar dessa graça, né? Há uma mudança substancial na relação pão e vinho com aquilo que é o corpo e sangue do Senhor? É verdade. No tempo dos nossos irmãos separados, nossos protestantes, eles queriam determinar 2 termos. Um era transsignificação e outro era transrepresentação. Então, é uma transformação daquilo que significa ou daquilo que representa. E é Tomás de Aquino que diz: não é representação nem significação, é substância, é a essência. Vamos dar um exemplo para o nosso povo entender mais facilmente. Quando você perde um braço, você não deixa de ser Padre Roger. Você continua a ser Padre Roger, um pouco cotó, mas continua sendo Roger. Roger. Agora, quando você é ordenado,
Você deixa de ser Roger e passa a ser um novo ser. É Padre Roger. Assim mudou a sua essência, mesmo a aparência sendo a mesma, sempre belo e santo. Mas você deixa de ser aquele Roger, filho de seu pai e sua mãe, e agora você passa a ser um ministro eterno de Deus e vai morrer sacerdote, com a graça do bom Deus. O mesmo acontece com a Eucaristia. As aparências permanecem, mas a essência, o que é, muda. Por isso que é a mudança da substância. Deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Jesus. E daí o nosso cuidado com cada fragmento, com cada gota do sangue de nosso Senhor, porque é Jesus, não é representação de Jesus. Não é representação. Então, Marconi, o senhor nos lembrou agora aquilo que diz a carta aos Hebreus. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, é um rei que aparece apenas para nos trazer pão e o vinho. Qual o simbolismo ali da figura de Melquisedeque? Justamente, Melquisedeque é uma figura na Sagrada Escritura que aparece como rei de Salém. Mas ninguém sabe de onde veio Melquisedeque, qual é a descendência dele e para onde foi Melquisedeque. Então, é a origem do próprio Senhor da vida. Ele que é o sumo e eterno sacerdote. A origem dele é eterna. Nós sabemos que ele vem do Pai e ele retorna para o Pai. Ao mesmo tempo, Melquisedeque, ele é rei de Salém, que será mais tarde Jerusalém, a cidade da paz. E, igualmente, Melquisedeque, ele aceitava o quê como oferenda para sacrifício? Os cordeiros, os animais, e a partir dele são oferecidos por Abraão os frutos da terra, justamente o trigo e a uva, sinais da Eucaristia. Então, quando se diz que Cristo é eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem dos levitas, porque os levitas da tribo de Levi eram aqueles que eram responsáveis por todo o trabalho do templo e por oferecer sacrifícios a Deus. E aí vem a carta aos Hebreus e explica. Esse tipo de sacerdócio oferecia várias vezes pela remissão dos pecados do padre e de todo o povo, e tinha que oferecer várias vezes. Agora vem Cristo, que não teve pecado, mas assumiu as nossas faltas, nos assumiu por inteiro, ele oferece-se uma vez por todas. E assim vem a remissão dos nossos pecados. Todo o aspecto da pessoa de Jesus que oferece e se oferece. Aí a diferença do sacrifício cristão. Enquanto até o sacrifício judaico, o sacerdote oferecia algo que estava fora dele, no sacrifício cristão, que é a missa, que é a Eucaristia, Jesus oferece e se oferece. É Ele quem está ali, não é algo fora dele, é o corpo dele. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Este oferecimento de Jesus, ele nos faz mergulhar nele. Assim, cada um que participa da Eucaristia, da Santa Missa, deve se sentir mergulhado naquela patena, deve se sentir mergulhado naquele cálice, porque com Cristo, corpo místico, ele cabeça no sacerdote e todos os membros somos oferecidos ao Pai em sacrifício de louvor. Bom, a gente vê que as Sagradas Escrituras estão repletas de textos, né, que narram para nós, que falam para nós sobre a importância da Eucaristia. Agora é imprescindível nós falarmos de o capítulo 6 de João, né? Porque ali é que está a grande promessa, né? João não narra a instituição da Eucaristia, mas nos reserva esse capítulo especial para falar sobre a promessa da instituição da Eucaristia, né, Dom Marconi? Não só sobre a promessa, mas sobre o conteúdo, sobre a essência da Eucaristia. Jesus, ele, na sua pedagogia divina, ele começa com o aspecto da multiplicação dos pães. E uma vez saciando o povo que o escutara, olha a liturgia da palavra, liturgia eucarística, o povo que o escutara já estava ali há muito tempo e ele se volta para os apóstolos, arrume alguma coisa, esse povo está aí há muito tempo. Ah, não temos. Enfim, vem os peixinhos, vem o pão e Jesus multiplica e todos ficam saciados. No outro dia vem atrás de Jesus novamente. E Jesus é muito sincero, acho bonito isso de Jesus. Ele diz, vocês não estão me procurando porque eu sou o pão do céu. Vocês estão me procurando porque eu enchi a pança de vocês. Então o povo procurou por um interesse. Sim. E Jesus diz, buscai aquilo que é muito mais interessante, aquilo que é do alto, que o Pai, só o Pai pode dar. E ele começa o discurso do pão da vida
Eles então retrucam Jesus e diz: Moisés deu-nos o pão. Não, eles comeram e morreram. Eu sou o pão da vida. E quem deu a mim a vocês, foi o meu Pai. Por isso vocês têm que louvar o meu Pai. Abraão quis ver o meu dia, viu e se alegrou. Não tem 50 anos, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha a origem, sempre eterna de Deus, e que agora se torna Cristo, é Ele, e Ele diz, é o meu corpo para a vida do mundo. Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. Estas palavras de Jesus chocam, porque o judeu comer carne e beber sangue, isso era algo absurdo para eles. Então, eles chegam a dizer, é muito dura essa sua doutrina. Inclusive carne e sangue humano, né? Justamente. É muito dura essa sua doutrina. E começaram a ir embora. A partir daí, onde Jesus diz, quem come deste pão e bebe deste cálice, terá a vida eterna. E o que eu vou dar para vocês é a minha carne para a vida do mundo. É aí que a Eucaristia se torna também sacrifício. Porque quando Jesus diz, eu vou dar a minha carne, ele está falando da cruz. E quando ele vai dizer, vocês têm que comer a minha carne, ele está falando da Eucaristia. Mas ele podia dizer para os apóstolos, espere, depois eu explico para vocês, é só uma questão de sacramento. Não, ele diz, vocês também querem ir embora? Vocês também acham minha doutrina muito dura? E Pedrão, hoje, nosso Francisco, responde por nós, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a vida eterna é a palavra, a vida eterna é comer do pão e beber do cálice do Senhor. Dom Marconi, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram para nós com exatidão, aquilo que foi a instituição da Eucaristia. Qual foi o contexto dessa celebração, Dom Marconi? Nos sinóticos, eles têm mais um contexto histórico. Eles estão narrando tudo o que aconteceu. Jesus nasceu, Jesus cresceu, pregou, chegou o momento, perseguição de Jesus, ele resolveu fazer uma última ceia, fez aquela ceia, instituiu a Eucaristia e disse, isso é o meu corpo que será dado, isso é o meu sangue que será derramado. Os sinóticos, eles falam de uma perspectiva de um futuro próximo. Lógico, os apóstolos não podiam entender aquilo, só vão entender depois que vier o Espírito Santo. Mas nessa perspectiva, Jesus diz, será dado, onde vai ser o corpo dado? Na cruz. Onde vai ser o sangue derramado? Na cruz. Então, aquilo que eu estou celebrando com vocês aqui é a minha doação total. Façam isso em minha memória. E este memorial significa presença. Cada vez que a gente realiza a Santa Missa, a gente presentifica a doação total de Jesus por nós. Essa doação começa no lava-pés, o serviço, e vai a uma doação no extremo, que é do seu corpo e do seu sangue, de forma sacramental no pão e no vinho, e num futuro próximo na cruz. Ou seja, é importante entender que aquele pão que ele está dando ali agora é o mesmo corpo que vai ser pregado na cruz. Aquele vinho que ele está dando é o mesmo sangue que vai ser derramado na cruz. Justamente, isso mesmo. E façam isso. Jesus manda, é um mandato de Jesus. Por isso que o sacramento é ordem. É uma ordem que ele nos dá. Vocês vão levar a salvação ao mundo cada vez que celebrarem a Eucaristia. Que bênção. Quer dizer, a Páscoa de Cristo, na verdade, começa na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, né? Todo o sentido da passagem do Senhor entre nós é a sua doação, que, como diz também o apóstolo, doou-se até o extremo. Por quê? Quando ele se encarna, ele já começa a se doar. Ele deixou a condição divina, como diz Filipenses, e veio ser um de nós. E a partir dessa doação, ele vai se entregando e vai prometendo. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser perseguido, vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não entendiam isso. Quando vai chegando o momento da ceia, os apóstolos ainda pensam que é uma ceia. E talvez alguns até uma ceia judaica, porque, como diz João, estava próximo à festa dos ázimos, a ceia judaica. Então, eles estão presos num tempo judaico. E Jesus quer jogar-nos para a eternidade. Quem come deste pão e bebe deste vinho, que é a minha carne que eu vou dar para a salvação do mundo,
terá a vida eterna. Marconi, só para a gente encerrar esse bloco, porque temos muita coisa aqui para conversar ainda, eu queria só que o senhor frisasse para nós aquilo que Jesus disse: fazer isto em minha memória, porque para alguns há uma compreensão errada esse sentido da memória. A palavra memória, do latim, ela vem do grego, a origem dela é do grego, memosin, memosinon, não é? Melhor ainda, vem de anamnesis. Esta palavra anamnesis, que está dentro do verbo memosin, memosinon, em grego, anamnesis significa presença. Quando você vai num médico, o médico diz: eu tenho que fazer uma anamnese sua. Ele começa, como é que começou a dor, e você vai fazendo um histórico para ele descobrir o que você tem, para ele poder te medicar. Isso é uma anamnese. Ele presentifica aqui tudo o que você viveu. A anamnese de Cristo é assim também. É uma presentificação. Memória não é, como a gente pensa hoje, esquecimento. Não é algo que está preso ao passado. Memória é presença. Memória RAM é o que cabe dentro de um computador. Sim. Aquilo que está presente dentro de um computador. Então, memória é sempre presença. Atual. Quando Jesus diz atualização, quando Jesus diz fazer isso para celebrar a minha memória, significa cada vez que você celebra a Eucaristia, é presença real. Ele está aí. Nós não repetimos. Ou evocamos só um passado, não, né? Não só lembramos. Não é memória no sentido de recordar. Lembrar. É memória no sentido de presentificar, de fazê-lo presente entre nós. Que coisa boa. Dom Marconi, a conversa está muito boa. Nós vamos dar um intervalo só para a gente tomar uma água aqui. E você em casa também, tá certo? E a gente volta já aqui com o Dom Marconi nesse Além da Notícia especial, Dia de Corpus Christi.